Você não vai acreditar nessa edição especial do programa da Patrícia Bravanel. Ela decidiu reunir grandes nomes da música sertaneja em um quadro emocionante. Só não imaginava que verdades chocantes viriam à tona em um confronto entre ninguém menos que Zé Neto e Cristiano e Lauana Prado. A proposta inicial parecia simples, um bate-papo descontraído, risadas e troca de experiências. No entanto, ninguém esperava que aquele programa traria à tona um episódio antigo, enterrado, mas jamais superado entre eles. Então já se inscreve no canal e vem com a gente porque o que aconteceu foi pesado. Zé Neto e Cristiano, dupla mais que querida pelo Brasil, conhecida por suas canções que tocam o coração, e Lauana Prado, artista talentosa, com um repertório forte e uma personalidade vibrante. Lauana aceitou participar sem hesitação, animada pela oportunidade de se reconectar com outros artistas e de compartilhar suas histórias em rede nacional. O que ela não imaginava é que, nos bastidores, Patrícia e sua equipe estavam articulando um momento surpresa: a presença de Zé Neto e Cristiano no mesmo quadro que ela. Para a produção, seria uma grande jogada de audiência, um encontro de gigantes. O que Patrícia não sabia é que havia uma ferida aberta entre eles, um episódio mal resolvido de anos atrás, que Lauana nunca esqueceu. Na época em que Lauana estava começando sua carreira, batalhando para conquistar seu espaço, ela teve uma grande decepção com a dupla. Segundo ela, Zé Neto e Cristiano prometeram apoio em um projeto que poderia alavancar sua trajetória, mas, no momento decisivo, recuaram sem dar explicações. Para Lauana, aquilo foi mais do que uma questão profissional, foi um golpe pessoal, uma sensação de abandono e traição que ficou guardada, embora nunca tivesse sido exposta publicamente. O tempo passou, a carreira de todos prosperou, e aquele capítulo foi aparentemente esquecido. Pelo menos até agora. Quando Lauana soube, já nos bastidores da gravação, que dividiria o quadro com a dupla, seu coração disparou. Ela relembrou, como um filme, o dia em que ficou esperando uma resposta que nunca chegou, o dia em que sentiu que havia sido deixada de lado. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, mas dentro dela crescia uma mistura de ansiedade, mágoa e a vontade de, finalmente, colocar tudo para fora. Sem saber, Patrícia Bravanel havia preparado o palco para algo muito maior do que uma simples conversa. Estava prestes a acontecer um reencontro que mudaria o rumo daquela gravação. O programa começou com o alto astral característico de Patrícia, que, com seu carisma, conduzia os primeiros minutos com leveza, arrancando sorrisos dos convidados e da plateia. Zé Neto e Cristiano estavam descontraídos, contando histórias engraçadas da estrada, enquanto Lauana Prado mantinha um sorriso contido, mas seu olhar denunciava que algo a incomodava. Patrícia, sem perceber a tensão crescente, propôs um jogo. Cada artista deveria compartilhar um momento de superação ou falar sobre alguém que tivesse sido importante ou decepcionante em sua trajetória. O que era para ser uma brincadeira acabou se transformando no gatilho perfeito para que tudo viesse à tona. Quando chegou a vez de Lauana, o ambiente mudou. Ela começou falando sobre as dificuldades que enfrentou no início da carreira, sobre portas que se fecharam e pessoas que desapareceram quando ela mais precisava. Aos poucos, seu tom foi ficando mais firme, suas palavras ganharam peso, sem rodeios. Ela olhou diretamente para Zé Neto e Cristiano e disse: "Eu esperei por vocês. Esperei um apoio que nunca veio. Esperei uma parceria que me prometeram, mas que foi ignorada. E até hoje, nunca entendi por quê." O estúdio ficou em silêncio. Patrícia ficou visivelmente surpresa, sem saber se interrompia ou se deixava a situação se desenrolar. Zé Neto, pego totalmente desprevenido, tentou sorrir, mas logo percebeu que Lauana estava falando sério. Cristiano se adiantou, tentando aliviar a tensão com uma brincadeira, mas Lauana foi incisiva. "Não é hora de brincadeira. Eu carreguei essa mágoa por anos, e vocês sequer lembraram." A plateia, que até então vibrava com as piadas e as músicas, agora assistia em silêncio absoluto, presa na tensão que tomava conta do ambiente. Patrícia, com habilidade, tentou suavizar a situação, perguntando se Lauana estava aberta a ouvir o lado da dupla. Lauana respirou fundo, concordou com o aceno, mas deixou claro que, desta vez, não iria aceitar desculpas vazias. Zé Neto, com a voz embargada, disse que jamais quis magoá-la e que, talvez, não tivesse entendido o peso daquele momento para ela. Cristiano acrescentou que, na época, eles também estavam começando e cometeram muitos erros sem perceber as consequências. A conversa, que deveria ser leve e inspiradora, agora se transformava em um ajuste de contas ao vivo, diante das câmeras, e ninguém sabia ao certo como aquilo iria terminar.
Enquanto as câmeras continuavam registrando cada detalhe, Lauana Prado começou a detalhar os acontecimentos que a magoaram profundamente. Ela relembrou uma época em que ainda lutava por espaço no cenário sertanejo, quando um convite para abrir um grande show de Zé Neto e Cristiano parecia ser a chance de sua vida. Na época, segundo Lauana, a equipe da dupla havia prometido que ela faria parte da turnê, que teria visibilidade e que, finalmente, poderia mostrar seu trabalho para um público maior. Ela falou com emoção, descrevendo como se preparou com dedicação, como ensaiou cada música e como, no dia do evento, recebeu a notícia de que seu espaço havia sido cortado sem explicações. Naquele momento, eu entendi que as portas não tinham se fechado. Elas tinham sido trancadas por pessoas que eu admirava, desabafou Lauana, com a voz embargada e os olhos marejados. Zé Neto, visivelmente desconfortável, balançava a cabeça, tentando lembrar dos detalhes daquele episódio. Cristiano, mais calado, parecia buscar no passado alguma justificativa que pudesse amenizar a situação. Patrícia Abravanel, percebendo que aquela história carregava mágoas antigas e profundas, deu espaço para Lauana continuar. Ela prosseguiu explicando que, depois desse episódio, tentou contato diversas vezes, tentou entender o que havia acontecido, mas suas mensagens nunca foram respondidas. Não era só sobre o show, era sobre a consideração, era sobre amizade, era sobre respeito, disse ela, com firmeza. Zé Neto então interveio, dizendo que, na época, muitas decisões passavam por empresários e produtores, e que talvez eles não tivessem sequer tido ciência de que Lauana havia sido desconvidada. Mas Lauana rebateu, afirmando que, independentemente de quem deu a ordem, a ausência de um retorno, de um simples pedido de desculpas, foi o que mais a machucou. Vocês sumiram. Eu fiquei com a sensação de que fui usada, descartada, ignorada, completou ela, deixando a dupla sem palavras por alguns instantes. A tensão no estúdio era palpável. O passado que havia sido varrido para debaixo do tapete agora voltava com força total, escancarando uma ferida que nunca havia cicatrizado. O público, silencioso, acompanhava cada troca de olhares, cada palavra dita com dor, e Patrícia, com maestria, permitia que aquele momento, tão verdadeiro e humano, se desdobrasse diante das câmeras. O clima no estúdio se tornava cada vez mais denso. Zé Neto, sentindo-se encurralado pelas palavras firmes de Lauana Prado, finalmente decidiu reagir. Em um tom mais exaltado, ele afirmou que sempre teve uma agenda muito cheia, que as decisões logísticas dos shows eram conduzidas pelos empresários e que, sinceramente, ele nem lembrava daquele episódio específico. Você acha mesmo que eu ia querer prejudicar alguém? Eu nunca faria isso, Lauana. Isso tá virando um julgamento público ao vivo, disse ele, tentando, de certa forma, se defender. Cristiano, que até então se mantinha mais calado, respirou fundo e acrescentou que, se houve falha, talvez tivesse sido de comunicação, mas que a intenção deles nunca foi excluir ou desmerecer ninguém. Lauana, por sua vez, não recuou. Ela olhou diretamente nos olhos de Zé Neto e disse que a questão não era esquecer ou lembrar, era sobre como as ações, ou a falta delas, impactam na vida das pessoas. Não é só agenda cheia, Zé. É sobre empatia. É sobre se importar. Eu mandei mensagens, busquei explicações e fui ignorada. Isso não se apaga dizendo que não lembra, disse, com firmeza. A plateia estava atenta, sentindo o peso do desabafo. Patrícia Abravanel, com habilidade, interveio para tentar equilibrar a situação e sugeriu que talvez aquele fosse o momento certo para que todos se ouvissem de verdade. Mas Zé Neto, ainda visivelmente nervoso, questionou por que Lauana escolheu expor tudo isso no programa, ao invés de procurá-los em particular. Lauana, sem hesitar, respondeu: eu procurei, sim, várias vezes. Mas vocês nunca responderam. Se eu estou falando aqui é porque foi o único espaço que me ouviram. O público reagiu com murmúrios, percebendo que aquela história não era algo fabricado para a televisão, mas uma dor real, carregada por anos. Mas antes de continuar, comente o que você faria no lugar deles, e diga: você está do lado de quem nessa história é Neto e Cristiano ou Lauana? Cristiano, com um semblante mais calmo, pediu a palavra e disse que, apesar das falhas do passado, ele estava disposto a ouvir, a entender, se fosse preciso, a pedir desculpas. O momento foi de silêncio, uma pausa necessária para que todos digerissem o que estava acontecendo. Patrícia então conduziu a conversa para um caminho mais conciliador, reconhecendo que, às vezes, feridas só cicatrizam quando finalmente são expostas. O confronto ao vivo havia sido duro, mas talvez fosse o início de uma reconstrução.
Enquanto o programa ainda estava no ar, as redes sociais explodiram. O público, que acompanhava cada palavra com atenção, começou a comentar freneticamente, no Instagram e até em grupos de WhatsApp. Vídeos curtos do momento exato em que Lauana Prado confronta Zé Neto começaram a se espalhar como fogo. Os cortes com falas impactantes da cantora viralizaram rapidamente, e a hashtag Lauana Verdadeiro Confronto subiu para o topo dos assuntos mais comentados do país em menos de uma hora. O público se dividiu. Uma parte aplaudia a coragem de Lauana em expor uma mágoa antiga e trazer à tona uma situação que, para muitos artistas menores, é mais comum do que se imagina. Outra parte, no entanto, criticava o fato de ela ter escolhido um programa ao vivo, com uma audiência massiva, para resolver um assunto que, na visão deles, deveria ter sido tratado em particular. Os perfis de Zé Neto e Cristiano também foram invadidos por comentários. Muitos seguidores cobravam um pedido de desculpas mais claro, mais empático, enquanto outros defendiam a dupla, dizendo que eles sempre foram humildes e que tudo não passava de um grande mal-entendido. Influenciadores digitais, jornalistas de música sertaneja e páginas de fofoca começaram a repercutir o caso, cada um com suas análises e interpretações. A maioria reforçava a importância de se falar sobre o tema, destacando que o meio sertanejo, muitas vezes, cria barreiras invisíveis que dificultam a ascensão de novos artistas, especialmente mulheres. Além disso, fãs de Lauana resgataram publicações antigas em que ela demonstrava apoio à dupla Zé Neto e Cristiano, comprovando que, de fato, ela buscava uma aproximação e uma parceria há muito tempo. Essas evidências fortaleceram a narrativa de que ela realmente tentou resolver o impasse em particular antes de recorrer à exposição pública. Vídeos antigos dos bastidores de shows começaram a circular, e algumas pessoas que trabalharam nos eventos nos últimos anos também deram seus depoimentos em redes sociais, confirmando que, em algumas ocasiões, Lauana teria sido deixada de lado sem explicações consistentes. A repercussão foi tão intensa que o programa de Patrícia Abravanel registrou recordes de audiência. O confronto deixou de ser apenas um desabafo e virou um evento nacional, com impacto direto na imagem dos envolvidos e no debate sobre respeito e espaço no cenário musical. Diante da avalanche de repercussões, Zé Neto e Cristiano se viram obrigados a se posicionar rapidamente. No dia seguinte à gravação do programa, a equipe da dupla organizou uma coletiva de imprensa emergencial, que foi transmitida ao vivo no Instagram, no YouTube e em outras plataformas. Zé Neto iniciou a fala visivelmente abalado, com um semblante sério e palavras cuidadosamente escolhidas. Ele começou dizendo que nunca foi sua intenção magoar ninguém, muito menos Lauana Prado, por quem sempre teve admiração. Reconheceu que, de fato, houve falhas de comunicação e que a correria da agenda, somada à pressão da carreira, pode ter feito com que decisões equivocadas fossem tomadas sem que ele percebesse o impacto emocional que causariam. Cristiano, ao lado do parceiro, reforçou que a dupla sempre prezou por respeito no ambiente de trabalho e que eles jamais tiveram a intenção de prejudicar colegas de profissão. No entanto, Cristiano admitiu que, olhando para trás, poderiam ter sido mais atentos às situações que envolviam Lauana e outros artistas. Durante a coletiva, Zé Neto também se emocionou ao lembrar da própria trajetória de dificuldades, o que, segundo ele, deveria tê-lo tornado ainda mais sensível aos desafios enfrentados por quem busca espaço no mercado. O momento mais esperado da coletiva foi quando Zé Neto se dirigiu diretamente a Lauana. Ele pediu desculpas publicamente e de forma mais profunda, afirmando que lamentava por não ter entendido o tamanho da dor que ela carregava há tanto tempo. Disse que, se pudesse voltar no tempo, teria agido de forma diferente. Também fez questão de ressaltar que a coragem dela em trazer o assunto à tona serviria como aprendizado não apenas para ele, mas para todo o segmento sertanejo, que precisa, segundo ele, de mais diálogo, empatia e abertura. Mesmo com o pedido de desculpas, as redes sociais permaneceram divididas. Alguns elogiaram a postura humilde da dupla, enquanto outros enxergaram a coletiva como uma tentativa de limpar a imagem após a repercussão negativa. Páginas especializadas em música sertaneja analisaram cada palavra da coletiva, apontando que, independentemente da motivação, o episódio abriu espaço para uma discussão urgente sobre ética, respeito e a importância de não minimizar o sentimento dos colegas de profissão. O pedido de desculpas foi um passo importante, mas o público esperava ações concretas que demonstrassem essa mudança na prática. Após a coletiva de imprensa de Zé Neto e Cristiano, os olhares se voltaram para Lauana Prado. Seria ela capaz de aceitar o pedido de desculpas ou manteria a posição firme que havia adotado durante o programa? No início da tarde do mesmo dia, Lauana surpreendeu ao publicar um vídeo sincero e carregado de emoção em suas redes sociais.
Sentada em seu estúdio, visivelmente com os olhos marejados, ela começou agradecendo o carinho que recebeu do público e a coragem que tantas pessoas demonstraram ao compartilhar histórias semelhantes de desvalorização e silenciamento no meio artístico. Ela enfatizou que nunca teve a intenção de transformar aquele momento em uma guerra pública, mas sim de abrir espaço para que sentimentos engasgados fossem, enfim, ouvidos. Lauana deixou claro que o pedido de desculpas era um passo importante, mas que o perdão verdadeiro vai além das palavras. Ela reconheceu que Zé Neto demonstrou humildade ao admitir que falhou, e que Cristiano também teve maturidade ao aceitar que poderiam ter agido de forma mais atenta. No entanto, Lauana frisou que o tempo não apaga as dores vividas, os espaços perdidos e as oportunidades que foram silenciadas por causa de disputas desiguais. Ela falou abertamente sobre o que enfrentou nos bastidores durante aqueles anos, sobre portas que se fecharam, sobre shows cancelados sem explicações e sobre o sentimento de invisibilidade que a perseguiu por muito tempo. Apesar de tudo, Lauana surpreendeu ao dizer que estava disposta a seguir em frente. Ela declarou que o caminho mais difícil é o do perdão, mas é também o que mais liberta. Disse que carregou mágoas por tempo demais e que não queria mais que a dor definisse suas escolhas ou sua trajetória. Ao final do vídeo, Lauana deixou um recado direto para Zé Neto e Cristiano: que isso sirva para todos nós. Que a gente não precise mais chegar ao limite para entender o quanto o outro sente. Eu escolho seguir, e espero que vocês escolham agir de forma diferente daqui para frente. O vídeo rapidamente viralizou e emocionou milhares de fãs e colegas da música. Muitos elogiaram a postura de Lauana, destacando sua maturidade, sua honestidade e a força com que conduziu uma situação tão delicada. O momento marcou um divisor de águas na relação entre os artistas e deu início a uma reflexão mais ampla no meio sertanejo. Poucos dias após a troca de declarações públicas, o destino tratou de aproximar novamente Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano. Todos estavam escalados para se apresentar no tradicional Festival de Goiânia, um dos maiores eventos de música sertaneja. A expectativa era enorme, e os organizadores temiam que o clima entre os artistas pudesse gerar tensão nos bastidores. Porém, o que aconteceu surpreendeu o público e a imprensa. Desde a chegada ao local, os três demonstraram maturidade e profissionalismo. Lauana chegou sorridente, cumprimentou os jornalistas com gentileza e, embora evitasse falar sobre o episódio, deixou claro que estava em paz. Já Zé Neto e Cristiano chegaram mais reservados, mas visivelmente empenhados em mostrar que queriam superar o passado. Durante o show de Zé Neto e Cristiano, o momento mais inesperado da noite aconteceu. Em determinado ponto da apresentação, Zé Neto parou a banda e fez um discurso emocionado para a plateia lotada. Ele agradeceu ao público pela compreensão durante os dias turbulentos e disse que precisava encerrar aquele ciclo da melhor maneira possível. Foi então que ele convidou Lauana Prado para subir ao palco. O público foi ao delírio. Por alguns segundos, o silêncio e a surpresa dominaram o estádio. Lauana, que assistia ao show na lateral do palco, sorriu, respirou fundo e caminhou até eles. O abraço entre os três foi longo e verdadeiro. Zé Neto, com lágrimas nos olhos, pediu mais uma vez desculpas, desta vez cara a cara, com as mãos nos ombros de Lauana. Ela respondeu com um simples "tá tudo bem", que, apesar de curto, carregava o peso de anos de sentimentos reprimidos. O momento foi aplaudido de pé e logo viralizou nas redes sociais, se tornando um dos assuntos mais comentados do dia. Em seguida, os três cantaram juntos a música Deixa a Gente Quieto, uma canção escolhida justamente por simbolizar o fim de brigas e o respeito ao espaço do outro. E essa atitude do Zé Neto? Me conta nos comentários o que você achou. A apresentação foi um marco, não apenas para eles, mas para o cenário sertanejo como um todo. O gesto público de reconciliação emocionou fãs, colegas de profissão e trouxe uma mensagem forte sobre empatia e evolução. O festival foi encerrado com um clima leve e de celebração, e o reencontro ficou registrado como um dos momentos mais emblemáticos da música brasileira daquele ano. O reencontro no palco do Festival de Goiânia não foi apenas um momento bonito para as câmeras ou uma jogada para acalmar os fãs. Foi o ponto final de um capítulo carregado de mágoas e interpretações equivocadas. A postura de Lauana Prado, ao longo de todo o episódio, foi amplamente elogiada. Ela escolheu não se prender ao ressentimento e não perpetuar a guerra de palavras. Preferiu o caminho do diálogo, da verdade, principalmente, da libertação emocional. Nas entrevistas que se seguiram, Lauana reforçou que o perdão não era só para os outros, mas também para si mesma. Ela explicou que carregar mágoas por tanto tempo a impedia de seguir leve e plenamente focada na sua arte e nos seus projetos. Ao perdoar Zé Neto e Cristiano, ela, na verdade, estava se permitindo recomeçar. Zé Neto e Cristiano,
por sua vez, também demonstraram crescimento. O pedido de desculpas público, a disposição para o diálogo e o gesto de humildade no festival mostraram que eles não queriam mais sustentar uma imagem de orgulho ferido. Eles compreenderam que a história que os unia a Lauana era muito maior do que os equívocos e os desencontros do passado. Ambos reconheceram, em entrevistas posteriores, que a música sertaneja é um espaço de parceria e amizade, não de competição. E que, às vezes, a pressão do sucesso e a correria da carreira fazem com que as pessoas percam a sensibilidade e deixem pequenas feridas crescerem demais. O caso também serviu como uma lição para o próprio meio artístico, onde desentendimentos são muitas vezes explorados pela mídia e pelo público como combustível para polêmicas intermináveis. O desfecho da história de Lauana, Zé Neto e Cristiano mostrou que é possível resolver conflitos com verdade e maturidade, sem a necessidade de prolongar rivalidades para manter a atenção das redes sociais. Além disso, o gesto de reconciliação incentivou outros artistas a revisitar suas próprias mágoas e inimizades, criando um efeito positivo e inesperado dentro do universo sertanejo. No fim, o que ficou para os fãs foi uma mensagem clara. Por trás dos palcos e das aparições públicas, existem pessoas reais, com sentimentos, erros, arrependimentos, acima de tudo, com a capacidade de crescer e perdoar. Uma lição de humanidade que tocou o Brasil inteiro. Com a reconciliação oficial entre Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano consolidada, o impacto desse episódio reverberou muito além das manchetes e das redes sociais. A forma como eles enfrentaram o conflito, transformando uma situação carregada de ressentimentos em um momento de aprendizado e união, passou a ser vista como um exemplo positivo dentro do cenário musical sertanejo, de certa forma, para toda a indústria do entretenimento. A lição sobre a importância do diálogo e da empatia foi absorvida não só pelos envolvidos diretamente, mas também por fãs, colegas artistas e produtores, que reconheceram o valor de priorizar a paz emocional em vez do sensacionalismo barato. O episódio também trouxe à tona uma reflexão importante sobre os riscos de deixar que as mágoas se instalem e sejam exploradas por terceiros, muitas vezes distorcendo verdades para benefício próprio. Em entrevistas recentes, Lauana destacou que esse processo de cura pessoal e coletiva exigiu coragem, mas que o resultado valeu cada esforço. Ela reafirmou que não pretende mais se deixar levar por brigas ou intrigas, focando sua energia no crescimento artístico e em projetos que inspirem outras pessoas a superar conflitos com maturidade. Zé Neto e Cristiano também deixaram claro que a música continua sendo a prioridade, mas que hoje caminham com mais consciência sobre a importância do respeito mútuo e da amizade verdadeira. Para eles, a experiência serviu como um alerta para valorizar o que realmente importa dentro e fora dos palcos. Já os fãs, que acompanharam tudo de perto, expressaram alívio e satisfação por verem a harmonia restaurada. Muitos declararam que a reconciliação trouxe esperança de que o ambiente do sertanejo pode ser mais saudável, menos marcado por rivalidades artificiais e mais pautado na colaboração entre artistas. O mercado, por sua vez, também percebeu essa mudança e já sinaliza oportunidades para projetos conjuntos, parcerias e turnês que celebrem essa união renovada. Com isso, o trio abre um novo capítulo em suas carreiras, marcado pela superação, aprendizado e um compromisso renovado com a autenticidade. É evidente que o episódio ficará na memória como um divisor de águas na trajetória dos três, mostrando que, apesar das diferenças e dos conflitos, é possível construir pontes que transformam não apenas relacionamentos, mas também a cultura em torno deles. O futuro promete ser promissor e cheio de realizações, impulsionado pela força do perdão e da maturidade que eles demonstraram tão publicamente. E assim, entre lágrimas, revelações e reencontros, vimos que até as feridas mais profundas podem encontrar cura. Histórias como essa merecem ser contadas e compartilhadas, porque nos lembram que somos todos humanos. Então, se esse vídeo te tocou, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sintam essa mesma emoção. Vamos juntos espalhar histórias que inspiram, emocionam, acima de tudo, transformam. Te espero no próximo capítulo dessa jornada.